teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar, visto que fosse precioso aos meus olhos, também fostes honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Amém? Até aqui? Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta. Vamos falar mais um pouquinho com o papai. Senhor Deus, diante da sua presença nós estamos, diante da sua graça, diante da sua dependência, ó Pai. Não seja eu falando, ó Deus, mas o teu Espírito, teu Santo Espírito, falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um nesta noite. Que haja o seu renovo, que haja, Deus, o seu mover, Senhor, que haja a sua restauração, transformação, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Graças a Deus pela sua vida. Tem muitos pregadores, irmãos, que eles pregam mensagens e nessas mensagens diluídas eles acabam colocando o homem no lugar de Deus. Mas nós não podemos fugir de algo muito importante, que é o que Deus pensa a nosso respeito. Nós falamos muito sobre uma questão de identidade em Deus. E a partir do momento que nós conhecemos a nossa identidade, Deus tem falado muito ao nosso coração nessa questão de identidade, e está falando hoje, desde a abertura, dos dízimos, no louvor. Essa identidade, irmãos, nós precisamos ter no nosso coração. Davi, ele só se tornou rei mesmo quando ele assumiu a sua identidade, porque Deus o havia separado para isso. Deus te separou para algo especial, para algo poderoso. De repente você está enfrentando problemas difíceis na sua vida. De repente você pode não valer muito para os seus amigos, para as pessoas do mundo, mas se você é crente, irmãos, você é filho de Deus, você é precioso aos olhos de Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Tem tanta gente que puxa a gente para baixo. Conhece alguém que te leva para baixo? Puxa para baixo? Mas Deus tem uma palavra hoje para animar o teu coração, para você sair daqui diferente. Você pode tomar posse dessa palavra? Pode abrir o seu coração nessa noite para essa palavra? Como diz o Márcio, é uma questão de fé. É você crer naquilo que Deus ele tem para você. Você não está aqui por acaso, irmão. Deus ele está cuidando de todas as coisas. Não pense você que você está aqui por um acaso, não. Lá o Salmo 139:16 diz que Deus escreveu no seu livro todos os nossos dias, quando não havia nenhum deles, quando nós éramos ainda informes. E esse texto de Isaías nos mostra como você é precioso aos olhos de Deus. Olha só o verso 4, acompanha aí na sua Bíblia, Isaías 43:4, que nós temos algumas ideias principais dessa narrativa, nesse verso 4, e ele diz assim: visto que fostes preciosos aos meus olhos. Aqui, irmão, não é qualquer um que está dizendo, não é o homem que está dizendo, aqui é Deus. Deus está dizendo algo através do profeta, e essa mensagem é uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de conforto para você.
O povo aqui nesse momento está sendo disciplinado. O povo de Deus está na Babilônia, está no cativeiro, estão passando por problemas, estavam ali as pessoas se questionando contra Deus. Eu não sei se você tem se questionado contra Deus, porque por vezes, irmãos, passamos por problemas de tal forma que às vezes nós questionamos Deus, numa fé frágil, numa fé humana. Você pode acabar se perguntando, assim como eles estavam se perguntando: será que Deus gosta de mim? Você já se perguntou alguma vez, diante de alguma situação difícil: será que Deus gosta realmente de mim? Será que Deus realmente é o Deus que é o Deus de Israel? Será que esse é o mesmo Deus de Israel? Será que Ele me ama mesmo? E esse capítulo eu quero destacar para você, irmãos, uma importante informação: que nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus, nós somos como o Israel de Deus, preciosos aos olhos dele. Nós temos, irmãos, uma fé preciosa, nós somos libertos, redimidos pelo precioso sangue de Jesus, e até mesmo a nossa morte, irmão, morte do crente, ela é preciosa aos olhos de Deus. Então nós somos um diamante, nós temos um valor inestimável. Olha aí para o seu irmão que está do teu lado, olha ele, fala: irmão, você é um diamante. Só que você tem que tomar cuidado, irmão, porque às vezes você é um diamante, aí você está levando uma vida como uma bijuteria. Ela não tem um valor. Você pegou aí? Pegou, irmão? Nós somos assim, especiais. Então quando de repente você vê um sujeito ímpio, né? Muito ímpio, pode falar: isso aí é bijuteria. Quando você vê um crente de valor, irmão, igual esse está do teu lado, a tua esquerda, a tua direita, assim, você é precioso como um diamante. Para o ímpio não, o ímpio, irmão, no máximo ele pode ser folhado a ouro, né? Mas você não. Aos olhos de Deus você é precioso, você é preciosa. Para os olhos do mundo não, irmãos, nós não temos valor para o mundo. Aos olhos do diabo também nós não temos valor. Se alguém te desvaloriza, irmãos, é o diabo. Se alguém de repente tem te desvalorizado, começa a rever as suas amizades, seus conceitos com essas pessoas, porque o diabo que não gosta de crente, o diabo que não valoriza o crente. Mas aos olhos de Deus nós somos preciosos. Vamos aos argumentos? Por que nós somos preciosos aos olhos de Deus? Por quê? Porque nós somos criados, somos remidos por Deus. Olha o verso 1, diz assim, olha como que começa o verso 1. Mas agora, por que ele fala assim? Mas agora, você compreender esse mais agora, você tem que ler o verso 42. O verso 42 fala do sofrimento de Israel, da teimosia de Israel, fala das dificuldades de Israel. Mas agora o Senhor está dizendo algo diferente. Por vezes você tem passado por dificuldades, passado por problemas, passado por situações onde o seu eu é levado até mesmo a ser questionado: quem eu sou, quem Deus é. Mas agora o Senhor, Ele diz algo diferente para você, e não é qualquer um que te diz, não é o mundo que está dizendo, não é a medicina que está dizendo, é o Senhor. O Senhor está dizendo. Quem está dizendo aqui é o Elohim, o Deus Todo-Poderoso, e Ele está dizendo que nós somos criados por Ele.
Por vezes você pode dizer assim: não, pastor, eu fui criado pelo meu pai e minha mãe, e ainda por cima fui um acidente. Meu pai e minha mãe não queriam me ter. Foi um acidente, pastor. Não. Diante de Deus não tem acidente. Diante de Deus não tem coincidência. Diante de Deus nós temos a cristoincidência, a incidência do nosso Senhor sobre a nossa vida. E o quanto antes você tiver conhecimento disso, irmãos, quanto antes você vai começar a viver uma vida diferente, debaixo de uma boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. O Jacó aqui, irmão, simboliza nós. Sabe o que significa o Jacó? Um Israel defeituoso, um Israel pecaminoso, um Israel, irmão, sem passar pelo processo. Sabe aquele processo de transformação que nós estamos passando na nossa vida toda? Quando ele fala Jacó, ele fala sobre esse Israel, sobre aquele que ainda está defeituoso, pecaminoso, que está em transformação. Por isso que ele vai dizer: e não somente te criei e te formou, ó Israel. Veja que aqui ele usa dois verbos no hebraico. Primeiro, criou, que identifica Israel como Jacó. E você sabe que sempre que aparece a expressão Jacó, o Deus de Jacó, ele está falando de um Deus que tem uma aliança. Deus, ele tem uma aliança com você. Um Deus que te formou tem uma aliança contigo. Ei, irmão, você não está sozinho. Você não está só. E eu posso te dizer mais: você não foi esquecido. Ele não se esquece de você. Ele não te abandona. Deus é o Deus da aliança. Pastor, mas eu não presto, eu sou pecador, eu sou falho, pastor, estou passando pelo processo ainda, pastor. Irmãos, esse é o Deus de Jacó, o Deus que ama o que não presta. O que não presta. Mas do Deus, fala do Deus que ama o que é impossível de ser amado. Jacó é o objeto do amor incondicional de Deus. Então mesmo que você fala assim: olha, pastor, eu sou falho, sou pecador, eu nada tenho, nada sou, estou em um processo. Mas sabe por que está com tudo isso? Porque Deus tem um propósito. Ele tem um propósito para a sua vida. E esse Deus é um Deus que, mesmo que nós sendo tudo isso, Ele tem um amor que é incondicional. Sabe o que é um amor incondicional? É um amor que ultrapassa todas as questões, todas as situações. Indiferente do que nós somos, diferente do que nós podemos fazer, Ele nos ama. Ele te ama. Você já fala, quanto tempo faz você não fala para alguém, irmão? Jesus te ama. E Ele ama. Fala para o seu irmão que está do teu lado, fala: Jesus te ama, irmão. E Ele não vai te abandonar, Ele nunca te abandonou. Ele nos criou. Mas aí Ele fala assim, que nos formou. E aí vem do verbo formar, esse aqui vem do recriar. Significa formar por meio de transformação, nos formar por meio de mudança. Jacó, irmãos, é o homem no seu estado pecaminoso. Israel é o homem no seu estado pecaminoso, mas perdoado, transformado pelo sangue de Jesus. E é esse sangue que foi derramado sobre a sua vida. Nós não éramos povo de Deus, mas agora nós somos o povo de Deus. E se você observar lá no verso 11 e 12, ele diz: e eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. No verso 12:
eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir. Irmãos, Deus não somente nos criou, nós somos preciosos aos olhos dele, não somente porque nós fomos criados por ele, mas porque nós também fomos salvos e fomos redimidos por ele. E aqui ele vai usar uma expressão que, além de nós podermos entender esse criar de Deus, esse formar de Deus, que ele nos remiu, ele nos chamou, irmãos, pelo nosso nome. E aí vem o fechamento do argumento, porque ele diz assim, e ele diz: tu és meu. E tu és meu, o que significa isso? Direito de, podemos dizer, pertencimento, direito de propriedade. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, e nós somos o tesouro de Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade de Deus. Por isso que Ele cuida, Ele nos guarda, nos abençoa. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, nós somos um tesouro para Deus. Você não se pertence, você é de Deus, você é propriedade de Deus, você pertence a Deus. Por isso que às vezes Deus ele nos dá uma correção de rota, porque às vezes a gente vai para um caminho que não vai funcionar, não vai dar certo, aí Deus vai lá e corrige um pouquinho a rota. Porque às vezes a gente não compreende isso e fala: será que Deus ainda me ouve? Será que Deus ele está me ouvindo? Não está acontecendo como eu queria, não está acontecendo como eu pretendia. Mas irmãos, Deus tem um processo, porque Ele tem um projeto, e Ele tem um propósito para a sua vida, e Ele te ama. Irmãos, se nós vivermos para o Senhor, nós vivemos pelo Senhor. Se nós morremos, nós temos que morrer pelo Senhor. Mas morrendo ou vivendo, nós somos do Senhor, não tem devolução. Você é cidadão do céu, você vai chegar lá glorificado. E esse é o primeiro motivo que nós somos preciosos aos olhos de Deus. Ele te criou, te remiu, te chamou, você é dele, você é propriedade exclusiva de Jesus, e como prova disso, você foi selado, você foi penhorado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dele habita em você. Tenta ouvir mais o Espírito Santo de Deus. Ele está aí junto de você, te orientando, te abençoando, te guardando. Você pode dizer um amém? Amém. Pode dizer um aleluia? Aleluia. Segunda razão por que você é precioso aos olhos de Deus, porque Ele acompanha você em todas as situações da sua vida, todas. Olha o verso 2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Três figuras que simbolizam as dificuldades dessa vida, o sofrimento dessa vida. E ele fala das águas, ele fala dos rios, ele fala do quê? Do fogo. E as águas, os rios, irmão, juntamente com o fogo, simbolizam as tempestades da nossa vida, as dificuldades, os problemas, as tribulações. E basta você olhar alguns exemplos na Bíblia, na palavra do Senhor, que você vai entender isso. Quando, por exemplo, os discípulos lá na quarta vigília da noite, eles estavam pensando: nós vamos morrer. Jesus Cristo aparece andando por sobre as águas, e Ele repreende o vento, e Ele repreende a tempestade. Ô, irmão, Ele repreende o vento e a tempestade sobre a sua vida, você não precisa ficar com medo não. Você vai encontrar isso quando os 3 jovens foram jogados na fornalha de fogo, e lá no meio do fogo aparece uma quarta pessoa, e a palavra nos diz que ela era semelhante ao Filho do Homem. Isso significa que nenhum problema que nós podemos enfrentar na nossa vida, que o Senhor ele não vai estar conosco. Ele estará nas águas, Ele estará no fogo, Ele vai estar quando nós passarmos pelos rios. Não quer dizer que nós não vamos passar por problemas.
vamos passar. Muita igreja aí que prega, você vai virar crente, vai acabar todos os seus problemas. Não, você vira crente aí que você vai ter problema mesmo, mas em todos os seus problemas, o Senhor, Ele vai estar contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E Ele enfatiza aqui a presença dEle. Quando pelos rios, irmãos, eles não te submergirão. Significa que nenhuma tribulação, nenhum sofrimento deste mundo vai te afastar da presença de Cristo, vai te afastar da presença de Deus. Romanos 8 diz assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 41, verso 13, ele diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Irmãos, o Senhor, Ele está conosco. Não importa o que você está passando, luto, você está enfrentando. De repente você pode ter perdido alguém e foi para a presença do Pai. Fica a dor, fica o vazio, uma dor terrível, saudade, mas isso é passageiro, porque um dia nós estaremos com Ele, e a palavra nos diz que Ele nos enxugará toda a lágrima. Isso é uma verdade que nos anima ou não, irmão? Nos anima. Você é precioso aos olhos de Deus. Ele te comprou, te remiu, te chamou pelo nome. Pelo nome. E Ele declarou: você é meu. Terceira lição, versículo 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que fostes precioso aos meus olhos, também fostes honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, os povos pela sua vida. Você é precioso para Deus, e Deus, Ele está disposto a fazer o que foi preciso para proteger você, para salvar você. Você pode ter certeza, irmãos, se não fosse Deus, o diabo já teria te engolido, literalmente. Olha o Salmo 124, abre aí a sua Bíblia no Salmo 124, ou acompanha aqui no telão mesmo, abre lá, Charles, Salmo 124. Que, irmão, tem gente maldosa nesse mundo, tem gente maldosa querendo te destruir você lá no seu trabalho, tem gente maldosa querendo destruir o seu casamento, tem gente maldosa querendo destruir os seus filhos, tem gente maldosa querendo destruir sua casa. E olha só o que diz o Salmo: se não fora o Senhor, vamos ler junto? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga em Israel, 2: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam apagado vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Verso 4: as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado sobre nós. Verso 5: sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Aleluia. O Senhor está guardando, irmão. Olha só o verso 7: escapamos como um pássaro do laço do passarinho. O laço quebrou-se e nós escapamos. Aleluia. Você escapou. Você escapou. Se não fosse o Senhor, irmãos, como que seria a sua semana? Eu e meu irmão, nós vendemos uma moto, né, Rafa? Aí, estava indo lá levar a moto pro rapaz. Você vê como que Deus guarda, né? Como que Deus cuida. Aí, meu irmão foi com uma moto, eu fui com outra.
para buscar ele, entregar lá para o rapaz na frente de carro, e nós dois atrás, um cada moto. Estava passando ali, quase em frente o Varanda, sabe o restaurante Varanda? Aí o Rafael estava do lado esquerdo, eu estava do lado direito, assim, na mão, um do lado do outro. De repente eu vi que um Corsa começou a dar ré. Estava estacionado assim, numa rampa, começou a dar ré. Eu só buzinei, pip, e ó, escapei pelo lado assim, passei por trás dele. A hora que eu olhei no retrovisor, irmão, não tinha ninguém dirigindo o carro. Não tinha ninguém dirigindo o carro, irmão. E aí, a hora que eu olhei no retrovisor, não tinha ninguém dirigindo. E vi um correndo assim, meio que balançando as mãos, com a mão na cabeça, assim, para segurar o carro lá, para frear o carro. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Às vezes, morrendo, não fica nem sabendo. Mas Deus, Ele guarda e Ele cuida dos seus. Teve um dia ali na loja, eu estava na loja, já contei isso aqui para os irmãos, mas algumas pessoas não ouviram. E aí nós vimos um momento que a pessoa parou, lateral ali da lotérica, o carro, estava na porta, só vendo o movimento, e aí a pessoa desceu e subiu, uma moça, rumo à lotérica ali. E ali de repente o carro começou a descer também, parecido com essa história aí, o carro quase pegou eu ali. E aquilo vinha um senhor assim vinha que ele tinha uma dificuldade na perna, e ele viu que o carro começou a descer, e ele juntou ali no carro da moça, e a moça foi embora. E aí outras pessoas chegaram e começaram a empurrar o carro, começaram a colocar o carro de volta na vaga assim, calçaram ele com a lajota, alguma coisa estava no chão ali, ficaram olhando, e agora, né? Tá calçado, deixa ele, só olhando lá da loja. Moça, aquele carro desce, ele ia entrar dentro da caixa econômica, no rumo que ele estava ali, ia parar lá dentro da caixa econômica, de ré. Aí daqui a pouco a moça veio, como se nada tivesse acontecido, entrou no carro, foi dar ré no carro, o carro estava calçado, né? Subiu na lajota, desceu, catou primeiro, saiu da lajota, foi, olha, duvido se ela não reclamou ainda, que esse negócio está fazendo debaixo da roda do meu carro. Não, às vezes Deus te livra, Ele cuida de você, você nem sabe, às vezes você ainda murmura, se você bobear você ainda murmura, assim, o que esse negócio está me atrapalhando aqui? Creia, irmão, Deus está cuidando de tudo, cuidando tanto que até aqueles que perseguem o povo do Senhor não vai ficar impune, não vai ficar impune. Aqueles que perseguem o povo de Deus, irmãos, a obra de Deus, eles vão receber a justa ira de Deus. Mas não somente isso, o Senhor nos livrará de todos eles. A palavra nos diz todos eles. O Senhor, Ele te livra lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde você está indo, onde você está voltando. Nós somos preciosos no Senhor, e Ele tem guarda. E Ele fala para vocês: não temas, não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades. Verso 7: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei e também os fiz. Não sei se você percebe, irmãos, que apesar de tudo que nós vivemos, Deus está nos reunindo, o povo dele, edificando uma igreja, convertendo pessoas, todas as nações. E aqui não estou falando nem de um sentido geográfico, mas no Espírito Santo de Deus. Nós somos um povo separado por Deus. Da mesma maneira que a igreja que adora hoje aqui nesta noite
Lá no Japão tem pessoas adorando ao Senhor. Lá nos Estados Unidos tem pessoas que estão adorando ao Senhor. E nós somos únicos, juntos, em comunhão, na comunhão dos santos. E toda a igreja, ela se ajoelha na presença do Pai. Somos preciosos aos olhos de Deus. Deus está trabalhando, está edificando, está construindo. E para encerrar, no verso 7, ele diz assim: a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Irmãos, nós somos criados por Deus para exibir a sua glória. Você tem que ter uma consciência na sua vida. Senhor, que o Senhor possa me abençoar, que o Senhor possa me moldar, a ponto de que a minha vida seja para a glória e para a honra do Senhor. Que as pessoas, você tem que ter no seu coração um desejo assim: Senhor, que o Senhor possa moldar o meu casamento, de forma que as pessoas vejam o meu relacionamento com a minha esposa e possam glorificar ao Senhor. Que o Senhor, vocês têm que orar a Deus e falar: Senhor, que o Senhor possa me abençoar a minha vida financeira, para que as pessoas possam ver a minha vida financeira e possam glorificar ao Senhor. Que o Senhor, que as pessoas possam ver aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor age na minha vida. Porque, irmãos, Deus, Ele nos criou para exibir a glória dEle. Deus exibe a sua glória através da igreja, através da ação da igreja, através da sua vida. O Senhor, Ele quer te usar. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus agir através da sua vida. Tem um pastor chamado John Piper, e todo o ministério dele se resume nessa frase: eu os criei para a minha glória. Nós somos criados para a glória de Deus, para promover a glória de Deus. E nessa promoção da glória de Deus, irmãos, nós encontramos um sentido para a vida. Nós encontramos um sentido para acordar todo dia cedo e glorificar ao nosso Deus, por estarmos vivos, podemos fazer a obra dele, podemos buscar a Ele. Irmãos, a glória de Deus, ela é perfeita, é a harmonia de todos os atributos dele, e Ele está cuidando de nós, está cuidando de você, de forma que essa glória, ela exibe a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a excelência de Deus, através da nossa vida, a majestade de Deus. Por isso que Paulo, ele fala que todo crente, quer comais, quer bebais, façam para a glória de Deus, para a glória de Deus. Hoje nós estamos aqui diante da ceia do Senhor, nós possamos fazer para a glória de Deus. Estamos reunidos diante dos elementos, está ali,